A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, que ele escreve aos cristãos aí na época da dispersão lá da igreja primitiva. Ele diz o seguinte no capítulo 1 que nós vamos estudar hoje. Diz o seguinte, olha, ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor de erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
A palavra do Senhor, porém, permanecerá eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia? Então o apóstolo Pedro, ele começa a escrever aqui a carta, ele diz o seguinte, olha, aos dispersos, aos forasteiros da dispersão, como nós estudamos no capítulo 9 do livro de Atos, né? Onde ocorre aquela perseguição, na verdade no capítulo 8, 7, 8, onde acontece aquela perseguição aos cristãos, que o próprio Paulo, que era o Saulo, que é o Paulo, comandava e matou lá Estevão e saía atrás dos cristãos, e perna para quem tem lá, os cristãos saíram tudo correndo, fugindo aí dos romanos, dos judeus, na verdade, zelosos, fugindo com medo de serem presos, até mortos, como aconteceu com Estevão, e mais para frente o Tiago, e assim por diante. Então, o apóstolo Pedro, que estava no quartel-general em Jerusalém, ele escreve uma carta, né, para os cristãos dessa época. Fazendo o que? Olha, pessoal, a graça esteja com vocês. E outra coisa, bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Pedro, ele já fala, pessoal, bendito seja Deus que nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então olha, lembre-se, hein? Deus está com vocês, e Deus, é isso mesmo, Ele regenerou Jesus Cristo, e mais, olha, continue firme. Por quê? Porque foi feito para nós uma herança incorruptível. Então ele fala o seguinte, olha, sem mácula, nós teremos uma coroa quando nós chegarmos ao céu, nós teremos uma herança, a vida eterna. Coisa que o ouro e a prata não dá para se comparar, não é esse valor, essas coisas que se prendem, não se prendam mais a isso, continue caminhando com outro pensamento, agora prestando muita atenção para que vocês foram chamados para serem exemplos, para que você ande em santidade, para que você aproveite a graça de Deus que está sobre a sua vida e você viva agora mediante a graça de Deus através de Jesus Cristo. E agora é o seguinte, olha, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, pessoal, vocês estão tudo isso está guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, a preocupação é a seguinte, preocupe-se em manter-se na presença de Deus, manter-se andando em santidade, porque Deus é santo. Então ande em santidade, como está escrito, ande em santidade porque eu sou santo, como nós acabamos de ler em alguns versículos mais para frente. Agora, ele fala o seguinte, olha, o Pedro levantando a moral dos perseguidos, para eles não desanimarem. E é interessante que ele fala o seguinte, olha, nisso exultais, embora que no presente, pensa no futuro, na salvação, porque por haver breve tempo, se necessário, sejas contristados por várias provações, para que, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, olha só, a quem vocês não havendo visto, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, vocês creram pela fé. Vocês creram na pregação que nós falamos para vocês. Nós vimos, Pedro está falando assim, eu vi Jesus. Nós, apóstolos, vimos, caminhamos. Vocês pela fé acreditaram na nossa palavra. Vocês pela fé estão caminhando aí, estão dispersos agora por causa da palavra. Mas mantenham-se firmes, porque mesmo que vocês passem por provação, isso não vai se comparar à fé pela salvação que está preparada para vocês. Então, fica firme aí, não importa que você passe por tribulação, fica firme, porque a salvação é garantida em nome de Jesus Cristo. Então, e ele fala, e glórias a Deus, porque vocês não viram Jesus, mas vocês creram. Imagine nós aqui, 2000 anos depois dessa situação, nós também não vimos Jesus, tocamos nele, mas pela fé nós acreditamos que isso é verdade. E quando você aceita Cristo,
aceita Cristo como Salvador, como Filho de Deus aqui entre nós, como o Deus aqui, como o Verbo se fez carne, habitou entre nós e pagou o nosso pecado, morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele aqui na terra, quando você crê nisso, o Espírito Santo de Deus, ele faz com que você tenha intimidade com Deus. E sempre antes de você fazer qualquer coisa, o Espírito Santo toca no seu coração. E se for algo na presença de Deus, o seu coração não vai te acusar, como nós já lemos em outras epístolas de João. O seu coração vai estar tranquilo. Agora, quando você faz algo que desagrada a Deus, peça seu coração, dá uma apertada. E é isso que o Pedro aqui está tentando falar para vocês. Olha, ande na presença, ande em santidade, lá do versículo 13 ao 21, a santidade na vida. Por isso, olha só, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, e ele comenta antes lá, sabe, os profetas do Antigo Testamento, eles pregaram algo que eles não viram também, que era para o futuro. Então eles estavam preparando, Deus demonstrava algo para eles, e eles não entendiam, então eles pregavam pela fé que viria o Messias. Vocês agora, por contrário, vocês não viram Cristo, mas o Cristo está aqui. Olha só o que ele fala, investigando atentamente qual ocasião aos quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, a eles foi revelado, versículo 13, que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescritar. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram revelações, que é importante que você entenda as revelações que eles tiveram, que foram cumpridas em Cristo, mas eles viviam pela fé na vinda do Messias para a salvação do povo. E aqui, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, foi pregado para vocês, ele está falando, e pela fé vocês acreditaram em Cristo. E agora, se é assim, mantenham em santidade. Não façam mais as coisas que vocês faziam, muito pelo contrário. Segundo que é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E ser santo significa viver separado, seguindo a Cristo. Então você tem que andar em santidade. Não é ser santo assim, com auréola, não é isso que está falando. É ser santo, é ser separado, andar como referência. Você ser referência como cristão. Então é um povo separado, para que as pessoas olhem para você e falem assim, olha, que Deus você segue? Você fala, eu sigo Jesus Cristo, eu sou cristão. Essa é a ideia de ser santo, andar em santidade, né? E agora, e não é só isso também, viu? Não é só você ser santo para outras pessoas. Ele fala assim, gente, olha, o seu procedimento andando... não andando nas trevas, não andando na mentira, na falsidade. Não, ande na presença de Deus. Olha só, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, ande na presença dele, sendo purificado pelo sangue dele. E outra coisa ele fala, hein? Amai-vos ardentemente uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Que é o amor fraternal, novamente, dizendo o seguinte, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Então assim, que verdade? Nós temos que conhecer, Jesus é verdade, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olha só, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, porque pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Porque tudo vai passar, ele fala, tudo vai passar. O tempo passa, a flor nasce, murcha, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Que palavra? Essa que vocês foram evangelizados, essa que vos foi evangelizada.
essa nova vida na presença de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Se você conhece a Cristo, procure andar na verdade, procure andar segundo o ensinamento de Cristo. Então, nós temos que estudar o que Cristo ensinou. E essas cartas que o apóstolo Pedro escreve, que o Tiago escreve, que o João escreve, tudo que eles escreveram serve para o quê? Para orientarmos de acordo com as situações que vão acontecendo. Vocês vão ver que é importante nós estudarmos as epístolas que o Paulo escreve, que os apóstolos escrevem. Nós vamos estudar também Apocalipse, mas é importante que você entenda a preocupação dos apóstolos com o presente. Porque a sua ação no presente, andando na verdade, em nome de Jesus, te garante a salvação e você não tem que ficar preocupado com o futuro que vai acontecer. Por quê? Porque pela graça você foi salvo em nome de Jesus. Então ande em santidade, quer dizer, ande com amor pela vida, santidade pela vida, santidade no amor pelo próximo. Ame ao próximo ardentemente, assim como Cristo nos amou. Amém? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Continue estudando a Bíblia. Eu quero te convidar a estar comigo na próxima aula. Nós vamos estudar capítulo 2, Pedro. Vamos estudar todas essas cartas para que nós possamos aprender, a sermos verdadeiros cristãos na presença de Deus. Aleluia! Obrigado pelo carinho. Continue buscando a Deus. Continue orando, buscando, lendo a palavra, para que você se aproxime mais dele e seja cada vez mais dependente do sangue de Jesus na sua vida. Tchau!